Fala aí, moçadinha, beleza? Então vamos lá, mais um vídeo. Vamos preparar o local. Fazer um local legal, né? Para trabalho. Pouco importa se a tua oficina é de terra batida, né? Ou é todo de azulejo, todo de resina no assoalho. O importante é que esteja bem arrumadinho, né? Quando a gente arruma tudo, fica tudo organizado da melhor forma possível, a gente trabalha melhor. Isso não tenha dúvida. Então vamos lá. Queria falar de um assunto que eu quis falar ontem e na verdade eu fiz um vídeo e eu postei o mesmo vídeo e o bom vídeo eu apaguei. Então vamos lá. Eu queria falar sobre injeção e carburador. Tem muita gente que acha que se eu colocar, a gente instala uma injeção de combustível, a gente vai aumentar a potência do motor. A gente sempre fica falando de potência, né? Mas o mais importante é o torque. É isso que vai fazer a diferença. Mas isso é um outro assunto. A comparação entre carburador e injeção não é fácil de fazer, tá? Eu diria que não é que é impossível, mas é muito, muito difícil. Então eu vou pegar esse carburador aqui para tentar fazer uma explicaçãozinha que seja o mais fácil possível para entender. Então, eu já teve muita gente que falou comigo, tanto no Brasil quanto aqui na Bélgica, ou em outros países aqui da Europa. Quando você dirigia um carro com carburador, você sentia muito mais a potência do motor que com injeção. Injeção fica mais suave, fica mais linear. E às vezes as pessoas se preocupam muito quantos cavalos, quantos HPs tem meu motor. Então se você chega e fala assim, meu motor tem 80 cavalos, o pessoal fala, só 80? Se eu chegar e falar assim, meu motor tem 150, parece que é muito mais legal. Se eu falar que meu motor tem 500 cavalos, aí a coisa começa a ficar mais legal. E se eu falar que eu tenho um motor de 1.500 cavalos, parece que é assim que é o supra-sumo, né? Às vezes você pode ter um motor que tenha 1.500 cavalos, mas que ele tem uma faixa de utilização, uma gama de rotação do motor tão estreita, você pode usar tão pouco que às vezes se você tiver um motor que tenha 300 cavalos vai te dar muito mais satisfação. Isso pode acontecer. Então o importante é saber ler por exemplo, uma linha de potência, uma linha de torque. Isso que é importante. Como é que teu motor está distribuído? Por exemplo, nos anos 70, você pegava um carro com turbo, todo mundo conhecia que tem uma hora que quando o turbo entrava na rotação de trabalho dele mesmo, o carro dava um coice, né? Tem carros que foram muito conhecidos por isso, né? O primeiro Porsche Turbo, ele era muito conhecido com isso, desse fenômeno, né? Então é um carro difícil de guiar. Hoje em dia, você não vai encontrar mais esse tipo de comportamento. Em compensação, os carros são muito mais rápidos. Por quê? Porque você vai tentar fazer uma curva de torque muito mais
progressiva. E quando é progressiva, você vai ter um melhor resultado. Mas isso é uma outra conversa. Como é que a gente vai comparar a injeção com o carburador, pessoal? É muito complicado. Então, eu vou dar a minha opinião. Aqui eu tenho um carburador. Vamos pegar só isso aqui. Um carburador, imaginar um carburador simples. Então essa aqui é a minha borboleta. Então quando eu abro totalmente, o ar passa aqui e teoricamente eu estou exigindo o máximo do meu motor. Quando eu estou na marcha lenta, a borboleta está praticamente fechada e está passando muito pouco ar. Então eu controlo a potência fornecida pelo meu motor através da posição do meu acelerador, a posição aqui dessa borboleta aqui. Já num motor a diesel já não vai ter esse fenômeno, né? Pois não tem borboleta. Eu posso até montar um motor 4 tempos ciclo Otto sem borboleta, né? Isso vocês sabem, né? Mas aí é um outro, tem que fazer de uma outra maneira para controlar a rotação que eu quero do motor. Deixo vocês pensarem nisso. Então eu vou comparar a injeção com o carburador. Então vamos supor que eu tenho um motor, pouco importa o meu motor, que esteja com o carburador. Eu vou tirar o carburador e vou colocar uma injeção e eu quero ver se ele vai ter mais potência, mais torque. Qual que é a primeira... Eu estou comparando aqui só injeção e carburador, hein? Então a primeira... Qual que é a primeira particularidade do carburador? O carburador, para ele funcionar, ele vai depender de uma depressão que vai ocorrer aqui no coletor de admissão. A gente vai ter uma variação de pressão. Então a pressão aqui no meu coletor de admissão vai ser menor que a pressão atmosférica aqui no exterior. E é isso que vai fazer funcionar o meu carburador. Já na injeção eu não preciso disso. Por quê? Porque eu tenho uma bomba, seja ela elétrica ou seja ela mecânica, que vai pulverizar o meu combustível através do injetor. Então já são dois parâmetros muito diferentes. Então, quando eu for fazer a comparação da minha injeção com o carburador, a primeira coisa que eu tenho que tomar em conta é o diâmetro da minha borboleta. Então aqui, por exemplo, é um 40. Tá? Vamos fazer de conta que é um carburador simples. Então aqui eu tenho um diâmetro de 40. E digamos que meu motor é alimentado por um só carburador. Então a minha injeção tem que ter uma borboleta de 40 milímetros de diâmetro também. O coletor de admissão tem que ser o mesmo. Se eu colocar um outro coletor de admissão diferente para minha injeção em relação ao meu carburador, a minha experiência não está correta, a minha análise não está correta. A distância, isso é um ponto muito importante. A distância que eu tenho entre a borboleta, entre o eixo aqui da minha borboleta até o eletrodo central da minha vela, tem que ser exatamente o mesmo. Se eu tenho uma borboleta que está um pouco mais distante ou um pouco mais perto, porque o meu coletor mudou, porque eu coloquei uma flange de adaptação, a minha comparação não está certa. Então olha os detalhes que eu tenho que fazer, que eu tenho que tomar em conta. Por quê? Porque nesse caso aqui eu estou comparando a injeção com o carburador. A relação de abertura aqui também tem que ser a mesma, principalmente se eu for querer comparar com o sistema, com um potenciômetro, né, que vai fazer a abertura da minha borboleta. Hoje a maioria dos carros não tem mais um cabo mecânico como era aqui no carburador, né?
é um sistema elétrico. E essa relação tem que ser exatamente a mesma. E isso aqui é só alguns detalhes que eu tô dando, tá? Qual que é um outro ponto que também é muito importante? Por onde que sai o meu combustível aqui? Aqui não vai dar para ver, acredito. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, se dá para ver. Mas eu tenho, meu combustível vai sair por ali. O meu, uma espécie de, pode chamar também de difusor secundário, né? É ali que vai sair o meu combustível. Aonde ele se localiza, aonde começa a sair o ponto de saída do meu combustível no meu carburador, esse ponto tem uma distância bem definida em relação à minha borboleta. Quando eu vou instalar o meu injetor, sempre querendo comparar com o carburador, ele tem que estar exatamente na mesma posição. No caso do carburador, eu preciso utilizar um Venturi. Esse Venturi vai fazer com que abaixe ainda mais a minha pressão ali na zona do Venturi, vai causar uma depressão mais acentuada e vai fazer essa variação de pressão, vai fazer com que o combustível saia. Na injeção eu falei, não precisa disso. Mas o Venturi tem um papel também muito importante, ele vai determinar a quantidade de ar que vai passar por ali. Então eu talvez na minha injeção eu tenha que colocar um diâmetro, fazer praticamente quase que um Venturi também, mas não vai ter o mesmo papel de causar uma variação de pressão, mas sim uma restrição que seja equivalente ao meu carburador. Tudo isso repetindo sempre para comparar o meu carburador com a injeção ou vice-versa. Qual que é o resultado final disso aí? Tem muita gente que fica insistindo. Vai ter um aumento de torque. Se o meu carburador está perfeitamente regulado, com um bom giclê, com a boa dimensão de borboleta, que o meu motor está realmente muito bem regulado, quando eu colocar a injeção, a diferença é praticamente inexistente em todas as gamas de rotação, plena potência, parcial. A grande diferença vai ser em mais baixas rotações, no qual o carburador ali ele tem um problema, ele é limitado, é um sistema mecânico, né? Quando a marcha lenta está funcionando, quando a minha borboleta está fechada, o meu combustível vai sair por um parafusinho aqui, por um furo aqui muito pequeno e está passando muito pouco ar. Ali ele não está trabalhando numa condição perfeita. Depois eu vou abrir um pouco mais, a progressão vai entrar em ação e o meu sistema principal não está ainda funcionando, ele está quase para começar. Também nesse ponto aí a gente tem uma mistura que não é muito boa. A injeção não, ela vai pulverizar isso super bem em todas as gamas de rotação. Então eu vou ter um melhor aproveitamento. A grande diferença que você vai ter é na eficiência. Então, a quantidade de combustível por quilowatt e por torque, né? Com a injeção vai ser muito melhor, muito melhor. Então quando a gente faz uma comparação, o que a gente vai ver é que pela mesma resultado de torque, na mesma gama de rotação, na mesma abertura de borboleta em relação ao carburador, a gente vai ter um motor muito mais econômico. Por quê? Porque ele vai ser muito mais eficiente. E o pessoal que faz motor muito potente, assim, principalmente com metanol, com álcool, se esse motor vai trabalhar fora da gama ideal de rotação dele, vai ter uma contaminação do óleo
pelo combustível é enorme. Mas por quê? Porque quando o meu carburador está fora do regime de utilização dele, ele não consegue fazer uma pulverização muito boa e nunca vai ser tão eficiente quanto a injeção. E isso não vai ser nunca, né? A injeção é muito, muito superior. E ela vai trabalhar sempre, desde que esteja bem regulada, vai trabalhar muito bem em todas as gamas de rotação, em todas as temperaturas, altitudes. Dá para ainda ficar regulando? Dá para regular ainda, toda hora que a gente quer. Num carro de corrida, a gente vai passar o motor no dinamômetro e no dia dos treinos livre, tal, a gente vai ainda, talvez mesmo nos treinos de classificação, a gente vai ainda fazer uma regulagem da injeção no dia lá. Mas isso é assim, nos casos assim, quando a gente vai querer fazer um trabalho realmente muito, muito afinado e tudo, mas a injeção em si, ela tem uma capacidade de entre aspas, de autorregulação muito, muito, muito grande, né? Quando a gente passa um motor no dinamômetro, a gente sabe dizer quando ele está alimentado por um carburador. Vou dar um exemplo. Vou tentar ver se eu consigo fazer aqui. Vou colocar um ponto aqui e um ponto aqui. Vou colocar meu motor a 3.000 rotações por minuto. E aqui eu vou colocar ele a 5.000 rotações por minuto. E aqui eu vou fazer... Vou fazer bem exagerado mesmo, tá? Isso aqui, digamos que eu coloquei uma lente de aumento aqui, nisso aqui. Quando o carburador ele tem uma resposta, um tempo de resposta, que a gente chama um tempo de resposta positivo e negativo. Quando a gente vai abrir a borboleta, ele tem um tempo de resposta. E quando a gente fecha, ele também tem um tempo de resposta. Esse tempo de resposta na injeção é muito, muito pequeno em relação ao carburador. Digamos que aqui eu tenha 50% de abertura da minha borboleta. E daqui para lá, 70%. Não estou apertando ao máximo. Quando eu vejo, eu estou então a 3.000 giros, eu estou estabilizado, mas eu estou a 50% da capacidade do meu motor, teoricamente, visto que eu abri a minha borboleta só a 50%. Quando eu vejo essa curva aqui, no dinamômetro eu vou ver isso assim, olha. Mas quando eu vejo e aumenta a sensibilidade bastante, eu vou ver isso aqui. Eu estou a 3.000, aí a 50% de abertura. Eu chego e acelero para 70. Nesse tempo de resposta do meu carburador, eu vou ter uma queda no torque e na potência. Na maioria dos dinamômetros não vou ver, mas o mais interessante é que eu vou ganhar aqui em cima. E aí que o pessoal fala muito que o carburador dá mais potência. É dessa reação aqui. E aí vai, sobe e chega aqui.
E aqui estabiliza. Aqui é sempre meus 5.000 RPM, rotações por minuto. E aqui eu tenho uma zona aqui que vai durar mais ou menos em torno de 1 segundo. Às vezes até dura um pouco menos. Aí vamos falar aqui, vamos falar um número. Vamos falar um número que é de acordo com um motor aí que eu fiz há pouco tempo atrás, que é carburado. 5.000 rotações por minuto, a 70% de abertura. O pico aqui. Deixa eu pegar uma outra caneta. 450 Newton metro. Menos de 1 segundo aqui. E aqui ele vai se estabilizar a 410 Newton. O pessoal da arrancada vai falar, nossa, isso aqui é super importante, né? Mesmo que ele tenha durado um pouco menos de 1 segundo, e a maioria dos preparadores, eles vão dar para o cliente esse valor aqui. Mas o valor real é esse aqui. O motor tem 410 Nm e não 450. Se eu chegar e colocar isso aqui numa lente de aumento, eu vou ter um outro. Aqui eu aumentei, mas não muito. Aí eu vou aumentar ainda a resolução da sensibilidade do meu dinamômetro. Isso é muito interessante de trabalhar com isso. E aí eu vou ver que vai fazer isso. É muito interessante a gente estudar isso aqui. No modelo, isso aqui é injeção, fica bem curvas, realmente. E no carburador, quando a gente aumenta muito a sensibilidade, vai ter isso. É assim. Em francês a gente fala dent de scie, dente de serra. E também a gente pode bem estudar isso aqui. Mas isso aí é seria um outro sujeito de diálogo, de conversa. Aqui eu tô só... Vocês devem estar sempre reclamando de falar assim, pô, o cara sempre fala muito superficialmente. Aqui se eu for entrar muito em detalhes de uma vez só, vai ficar um vídeo muito chato, e já deve estar muito chato isso. O mais importante é saber que se você fizer uma comparação justa, realmente 100% não existe em mecânica, mas o mais justo possível, você vai ver que o ganho em termos de torque e potência com a injeção é muito pouco. E em plena potência que é a melhor situação para o carburador, né? A borboleta totalmente aberta, a partir do momento que a escolha desse carburador esteja a melhor possível. Não vai ter muita diferença. Em compensação, o teu consumo, no consumo tem uma diferença enorme. Então você vai ter com a injeção o mesmo valor de torque, o mesmo valor de potência, na mesma gama de rotação, mas com um consumo de combustível muito mais baixo. Isso quer dizer o quê? Que você está tendo uma melhor eficiência da combustão. Então isso é muito importante, né? A gente sempre associa injeção com modernidade, carburador com algo muito antigo. As duas têm a mesma idade, tá? A injeção tem a mesma idade do carburador. E antes do carburador tinha o mélangeur, né? O misturador, que nasceu na França, o mélangeur. E os primeiros carburadores, os bons carburadores, nasceram na França também,
no final de 1800. E nessa mesma época já tinha injeções mecânicas na maioria dos motores a diesel. Então a ideia de ter um sistema de injeção já nasceu praticamente com os primeiros motores. Por que não se repandiu assim, não foi feito assim em maior número? Porque é muito mais caro, precisa de uma manutenção muito mais fina, muito mais criteriosa, uma qualidade de combustível muito melhor, não pode ter impureza. Então assim, em termos de praticidade não era interessante, ia ser um fiasco, né? Mas a partir dos anos 50, que é a época de ouro dos Weber, né? A injeção mecânica já tá muito avançada nos motores de corrida, né? Nos motores de Grand Prix já tem muitos, a maioria dos motores já é com injeção. E a partir dos anos 60 ali, 60 e pouco ali, já começa a entrar a injeção mecânica e um pouco de injeção elétrica, eletrônica, né? O transistorizado e os sistemas de ignição também, né? Então a gente sempre acha que está trabalhando com modernidade, na verdade é muito mais antigo do que a gente possa imaginar. Mas o que eu queria dizer é isso, que tome cuidado em achar que você vai colocar uma injeção e vai ter muito mais potência, muito mais torque, que não é o caso. Agora, se você tem um carburador simples, de repente você colocou uma borboleta muito maior, e você colocou, por exemplo, num 4 cilindros, você colocou 4 injetores, lógico que você vai ter um melhor rendimento, porque a comparação já não é mais justa. Mas fazendo realmente com muito critério, tentar fazer uma comparação realmente justa dos dois, a diferença, em termos de resultado de torque e potência, praticamente a gente pode desprezar a diferença. Mas o que a gente não pode esquecer é o consumo. Isso vai mudar muito. Obrigado por ter visto esse vídeo no Refúgio dos Motores. Um abraço para todo mundo aí.